Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. No ar, pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, também no YouTube Tatiana Menezes, estamos iniciando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, Adeilson Salles, que vai conversar um pouquinho com a gente. Adeilson, obrigado por estar mais uma vez junto com a gente aqui no Sensibilidade, Adeilson. Olá, Damião. Olá, amigos, amigas, garotos, garotas, esse público especial. Estamos aqui, vamos tentar conversar com muita sensibilidade para o Sensibilidade. Que bom, que bom. Adeilson, vamos contar um pouco de você, né? E começando aí, eu queria que você falasse um pouco. Já são mais de 100 livros publicados, né? Nossa, que 10 isso! A gente ficou aguardando essa oportunidade de poder estar falando desses mais de... Na época, quando estava pronto para acontecer, olha, vai chegar. Eu tive essa honra de estar ali participando e vendo acontecer, aí saiu 100, saiu 101. Vamos contar um pouco dessa trajetória sua ali, já são mais de 100 livros publicados. Conta um pouco dessa história para a gente, Adeilson. Bem, Damião, olha, confesso a você, evidentemente, que eu nunca pensei em escrever nenhuma frase, quanto mais 101 livros, né? E esse número deve aumentar em breve. De família muito humilde, né? Meu pai maquinista no Cais do Porto, aqui em Santos. Minha mãe, naquela época, aplicava injeção nos vizinhos, fazia chup-chup em casa. Eu não sei, amigas que estão nos acompanhando sabem o que é. Era como um sorvete que vai num saquinho plástico, assim. E a minha vida era de uma família muito humilde, né? Meus pais não tinham uma cultura a respeito de literatura ou o que quer que seja. E desde a infância eu sempre teve muito presente no meu coração essa questão da literatura e do livro. E isso me felicitou profundamente, porque foram os livros que nos períodos em que eu pensei em suicídio na adolescência, por causa do bullying que eu sofria, os livros foram os grandes remédios que eu tomei para o meu coração. E eu já escrevi alguns poeminhas com 9 anos, mas ninguém sabia o que era poema, nem meus pais, nem eu, né? Mas foi com 40 anos que eu ganhei o concurso de poesia da prefeitura da minha cidade, o Guarujá, aqui no litoral de São Paulo. Foi só com 40 anos que eu lancei o primeiro livro. Melhor dizendo, ganhei o concurso de poesia da cidade do Guarujá, pela prefeitura, promovido pela prefeitura, e com 41 anos eu lancei o primeiro livro. Então eu estou com 65 anos. Dos 41 aos 65 são 101 livros, com outros prontos, né, que devem ser lançados em breve. Então é evidente que todos nós, durante a nossa vida, a gente passa por um período, um processo de amadurecimento, até mesmo da própria capacidade, né, daquilo que a gente realiza, daquilo que a gente faz. E na literatura foi assim comigo. Eu comecei com alguns romances, mas depois veio muito forte em mim, né, um prazer de escrever para crianças. E quando eu comecei a escrever para crianças, então na Bienal do Livro, Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro de 2007, eu lancei as 3 primeiras obras infantis pela Federação Espírita Brasileira e isso mudou minha vida totalmente. Depois eu comecei a escrever para adolescentes, era um público que não tinha livros, né? E a gente prossegue nesse trabalho até hoje, continuo escrevendo para todos os públicos, crianças, jovens e adultos, e isso tem me trazido alegrias enormes. Se você me perguntar como é que eu planejei isso tudo, eu vou repetir aquilo que o Rubem Alves disse quando perguntaram para o Rubem Alves: qual foi o roteiro que você cumpriu para se tornar esse escritor conhecido? E ele disse assim: olha, eu me tornei escritor porque tudo que eu tinha feito em outros aspectos deu errado. Então a vida conduziu o Rubem Alves. Eu também me senti conduzido para chegar até aqui, nesses mais de 100 livros. Então, isso tudo tem sido para mim motivo de muita alegria, de muita satisfação. As portas se abriram, né, em vários aspectos da minha vida. Nunca imaginei que eu fosse fazer palestras dentro do universo acadêmico, nas escolas.
E isso tem acontecido com frequência, porque muitos livros meus, mesmo livros que foram publicados com selo espírita, inclusive da FEB, foram parar dentro das escolas e adotados como livros paradidáticos. Livros que tinham conteúdo ético-moral, de valores da vida, né? E que acabaram sendo usados dentro do universo acadêmico. Então, eu não tenho sim o que te dizer. Claro que tem ajuda espiritual, sim, tem a mão dos amigos espirituais em tudo que eu fiz. Nada do que eu tenha feito no campo da literatura esteve apartado da assistência dos bons espíritos. E a gente chega até aqui hoje, nesse momento, sem dúvida, por misericórdia de Deus e por amparo da espiritualidade. Um dos grandes desafios para mim, Damião, eu sempre me preocupei em fazer uma adaptação de obras clássicas espíritas para a criança e para o adolescente. Se faz bem para o público adulto, se eu me utilizar numa escrita pedagogicamente adequada ao entendimento da criança e do adolescente, certamente eu poderei beneficiá-los. E assim tem sido, né, ao longo do tempo. Paulo Estevam, para jovens leitores, que eu lancei, um prefácio do nosso amigo Haroldo Dutra. Leon Denis fala aos jovens, com o prefácio do querido André Trigueiro. Eu lancei o Nosso Lar para a Infância e o Nosso Lar em Verso para Adolescentes, pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, com o prefácio do senhor Divaldo Pereira Franco, né, o nosso querido Divaldo. Então, eu sempre tive essa preocupação. É claro que eu tenho uma veia criativa muito grande, que não é só minha, evidentemente, pelo fato de ser um médium escritor, que é o meu caso, e tudo vem convergindo. Então, ao longo do tempo, Damião, eu achava que seria um desafio muito grande adaptar, por exemplo, o Evangelho para crianças. E quando essa ideia surgiu e eu comecei a escrever, porque o Evangelho segundo o Espiritismo ele tem uma história, ele tem 28 capítulos, né, Damião? 28. E aí eu resolvi tentar empreender, né, esse sonho, que consegui realizá-lo, de escrever uma história infantil para cada capítulo do Evangelho. Então veio o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças, que é essa obra aqui. Ok? O Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. Eu fiquei muito feliz com o resultado, porque é um trabalho primoroso, né? As ilustrações são maravilhosas. A gente se sente muito feliz de poder falar de Jesus e do Evangelho para as crianças. Isso é fantástico. E eu me considero muito feliz por ter conseguido trazer esse trabalho primoroso na ilustração e tudo mais para as nossas crianças. Mas depois de um tempo, eu comecei a me perguntar se eu não teria capacidade de escrever o livro dos Espíritos para Crianças. Damião, eu levei 4 anos entre realizar a primeira história e as desistências, porque em alguns momentos, e não foram poucos, foram muitos, eu pegava o livro dos Espíritos de Allan Kardec nas mãos e eu jogava de lado, porque ninguém vai conseguir fazer uma adaptação para criança como eu queria fazer, com o desejo que eu tinha. E um dia eu descobri, né, que Allan Kardec tinha dividido as 1019 perguntas em 28 módulos, sendo que cada módulo tem um determinado número de perguntas. Então eu peguei o primeiro módulo, se eu não me engano tem 14 perguntas, aí eu li as 14 perguntas, as 14 respostas e escrevi uma história sobre aquele módulo, a essência das perguntas e das respostas. Depois eu fui para o segundo módulo, então o número de questões ela variava. Então teve um módulo, por exemplo, que tinha mais de 140 perguntas. E quando eu me dei conta, eu já tinha escrito mais de 20 histórias. Mas o livro dos Espíritos para Crianças, se lançássemos ele com todas as histórias, ele ficaria com um custo muito alto e um livro muito grosso. Então nós dividimos em 2 volumes. Histórias do Livro dos Espíritos tratam da essência das questões de número 1 à questão de número 584. E o segundo volume
trata de histórias cuidando da essência das perguntas de número 585 até a pergunta 1019. Então, o Livro dos Espíritos para a Criança foi o meu 100º livro, que é essa obra aqui. Ok? Allan Kardec, aqui com as crianças, né? Conversando aqui com elas, e eu fiquei muito feliz. O ilustrador, o mesmo do Evangelho, fez também um trabalho absolutamente primoroso, né? E isso, evidentemente, né, Damião, eu me sinto muito feliz, né? Jamais imaginei, assim, eu considerei em alguns momentos uma ousadia da minha parte querer adaptar o Livro dos Espíritos para crianças, né? Então, os capítulos estão aqui, falar sobre fluido vital para a criança, através de uma história infantil, falar sobre a emancipação da alma para a criança, através de uma história infantil, tudo isso é absolutamente desafiador, mas eu volto a repetir que, por mercê da misericórdia dos bons espíritos, consciência hoje de que fiz tudo isso com a ajuda dos benfeitores, né? É claro que tem o empenho da minha parte, o esforço, a dedicação, mas se Chico Xavier dizia que do nada não sai nada, né, Damião? Então, essa obra aqui eu estou muito feliz que tenha conseguido produzi-la. Então, é emocionante para mim, né? A gente deve lançar em breve o volume 2, da pergunta 585 à pergunta 1019. Você imagine você falar sobre a pluralidade das existências para uma criança, né? Está aqui, essa história maravilhosa que eu gosto muito, que eu fiz essa adaptação para o Livro dos Espíritos. Então, com o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças, Damião, e o Livro dos Espíritos para crianças, os pais podem fazer o Evangelho no lar, tratando a criança e falando com ela sobre... Você pode abrir o livro original de Kardec, para o capítulo 1, por exemplo, Não Vim Destruir a Lei, e no Evangelho você vai encontrar a história Eu Não Vim Destruir a Lei, para que você possa ter um momento ali com a criança de, primeiramente, respeitar a capacidade cognitiva da criança e aquilo que ela tem capacidade de aprender. Então, no Evangelho está aqui, as 3 revelações, está vendo? É uma obra que eu considero muito importante, sabe? Especial demais. E aí a nossa preocupação sempre foi essa. Então, outros livros do meu trabalho com os espíritos são livros que têm sempre a preocupação de trazer o espiritismo numa linguagem pedagogicamente adequada. É muito lindo, né, esse momento ali de trazer o livro do número 100, né, que é bacana essa história, e um livro muito especial, né, aí contando dentro de toda a sua trajetória, não podia ser diferente, né? É um livro que tem Kardec, é um livro que está aí dentro da doutrina espírita, que 10. Mas aí você teve outros parceiros aí depois, lançando também livros junto com os parceiros, né, Adilson? Conta pra gente. Tive sim, Damião, tive sim. Um deles, que é uma pessoa muito cara ao meu coração e muito próximo a mim, né, como amigo e tudo mais, não apenas de jornada dentro do espiritismo, mas na vida pessoal mesmo, né, que foi quando eu lancei esse livro junto com o André Trigueiro, O Grito da Terra, ok? Está aqui também pela nossa querida editora Infinda, né? Infinda, que é da Intervidas. Estamos aqui, eu e ele, eu e o André Trigueiro. Essa obra nasceu de um evento que eu estava com ele num congresso em Uberlândia, com GELD, né, Congresso Espírita Leon Denis, e conversávamos nos bastidores e o Trigueiro comentou assim comigo: puxa vida, Deilson, ninguém escuta o grito da terra. E quando ele disse isso, eu pensei, ao ouvir essa frase, né, me veio de imediato o grito da terra. Eu falei, isso dá um livro. Então, quando eu voltei para casa, eu escrevi essa obra. Ela levou mais tempo para sair por causa da pandemia, etc., né?
mas eu escrevi ela em 2019. Inclusive, esse ano, eu e o André Trigueiro fomos convidados a participar da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Não é uma feira de livros espíritas, porque esse livro também é um livro considerado paradidático que pode ir para as escolas. Então, eu e Trigueiro, em agosto, estaremos juntos lá em Ribeirão Preto, participando da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, para falar desse trabalho. Tem um parceiro que, na verdade, é um parceiro desencarnado, que é o espírito Luiz Sérgio Damião. E o interessante é que a primeira obra que eu lancei com ele, né, foi até roteirizada para o cinema, e nós estamos aí torcendo para que os produtores consigam a verba para a produção do livro, que é esse livro aqui, Ainda Existe Esperança, do espírito Luiz Sérgio, ok? Uma obra que fala dos bastidores espirituais das reuniões de evangelização e os bastidores espirituais das escolas, Damião. Você veja que no meu trabalho tudo vai se interligando. A literatura que a gente vem produzindo ao longo do tempo, dentro do universo infanto-juvenil, existe sempre uma preocupação. Então, o Luiz Sérgio trouxe essa obra que fala dos bastidores espirituais das escolas. Será que existem espíritos nas escolas? Nas reuniões de evangelização? Como é que funcionam os bastidores? Então, esse foi o primeiro livro com essa parceria mediúnica, digamos assim. Depois veio o segundo, que explodiu, um sucesso danado, esse livro, Game Over, né? É uma obra que fala dos bastidores espirituais, dos processos obsessivos, jogos violentos, fala da solidão interativa, e trata de assuntos aqui muito importantes para os dias que nós estamos vivendo. Esse livro, sem dúvida alguma, é um livro muito útil para pais, para educadores, de uma maneira geral, aqueles que se interessam do que acontece nos bastidores espirituais da vida dos seus filhos e dos jogos eletrônicos. E depois a gente lançou com o Luiz Sérgio esse aqui, que é motivo de muito orgulho, Vossos Jovens Profetizarão. Do que trata esse livro, Damião? Esse livro trata dos bastidores espirituais dos crescentes casos de suicídio. E ele é muito interessante, Damião, porque ele começa com uma palestra no mundo espiritual. Mas essa palestra é direcionada para adolescentes que se suicidaram e para adolescentes que desejam se suicidar, que após o descanso do corpo, no sono físico, são levados para assistir uma palestra. Então, quem faz a palestra é a senhora Ivone do Amaral Pereira, um espírito certamente que trilhou o caminho desse engano, né, que é o suicídio, e que tem muito a nos ensinar quanto à valorização da vida. Então é ela que fala com os jovens. Isso me deixou muito feliz. Essas obras do Luiz Sérgio têm uma proposta muito especial para ajudar papais, mamães, e dentro desse universo educativo que é sempre desafiador, né, Damião? Não, sempre, né? Essa história, mas que é sempre importante, né? E você, com toda essa sensibilidade, vai trazendo todo esse conteúdo, né? Discutindo, trazendo à reflexão temas importantes, né, Adeilson? E essa proximidade, né? Com o linguajar do jovem que tanto se aproxima contigo, não é isso, Adeilson? É verdade. Essa experiência, né, do contato com os jovens, e daí a realidade do trabalho como psicanalista, eu ser procurado por muitos pais para ajudá-los nos cuidados socioemocionais com os seus filhos, né? Creio eu que isso não é assim de graça, não é à toa, e a gente tem uma responsabilidade a cumprir dentro desse universo. E dentro das nossas condições e das nossas limitações, a gente vem procurando fazer isso. É desafiador? É desafiador, mas é importante que a gente entenda que nós devemos investir naquele talento que fomos abençoados por Deus e fazer aquilo que a gente tem mais facilidade. E para essa encarnação, eu vim com essa
clareza e no desenvolvimento de uma literatura, de uma fala, né? Porque eu converso com os jovens, com os garotos e as garotas nos congressos, dentro dessa perspectiva do espiritismo e de uma fala amorosa e educativa com os adolescentes. Tentar colocar um pouquinho para aqueles que estão nos acompanhando do futuro. O futuro já está aí, já tem projetos novos. Por que é que podemos contar a nível de futuro? Olha, o futuro ele se mostra muito risonho e promissor, viu, Damião? Eu estou muito feliz. Se eu não imaginava escrever o Evangelho para crianças e o Livro dos Espíritos para crianças, imagine, nunca havia passado pela minha cabeça de pegar o Livro dos Espíritos de Kardec e utilizá-lo como base para escrever o Livro dos Espíritos para adolescentes. Mas isso aconteceu. O Livro dos Espíritos para adolescentes, e depois eu avancei, o Livro dos Médiuns para adolescentes. E aí eu ousei mais um pouco o Evangelho segundo o Espiritismo para adolescentes. Então essas obras estão prontas, em processo de revisão, né, diagramação, e nós estaremos em agosto no Congresso Espírita de Juiz de Fora, lançando esses 3 primeiros livros. Nós sabemos que as obras da codificação são 5 obras, né? Fica faltando o Céu e o Inferno e a Gênese, mas eu já estou trabalhando também na confecção desses livros para que a gente possa lançar um pouquinho mais adiante, né? Esse ano ainda, as 5 obras da codificação, mas 3 delas nós estaremos lançando agora no Congresso Espírita de Juiz de Fora, 16 e 17 de agosto, se a minha memória não me trai. Então é uma alegria para mim, Damião, viver esse momento. Eu fico até preocupado se os espíritos lá não vão achar que eu já fiz a minha parte e não vão puxar minha ficha de volta, né? Eu espero que não. Ainda pretendo trabalhar mais tempo, ter a alegria de voltar ao convívio dos amigos e amigas da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, através de outros, que é um futuro promissor também e ridente para mim. Então, eu estou bem feliz com tudo que vem acontecendo, Damião. E agradeço, né? Agradeço imensamente. Eu não tenho como falar e traduzir em palavras a alegria que eu estou experimentando na minha alma. Não, e é lindo esse momento, né, para o amigo ouvinte que está nos acompanhando no Sensibilidade. Ali a gente já estava conversando com a Adeilson, o Guilmar já vinha conversando, Alexandre Anselmo, todo mundo ali trazendo. Faltava só alguns detalhes ali, e aí agora a gente já conseguimos aí caminhar um pouco mais. Muito em breve aí, nesse segundo semestre também aqui de 2025, a gente vai estar com a Adeilson Salles de volta à nossa grade da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, falando, né, trazendo seus temas aqui muito, muito em breve. Ele já vai estar conseguindo ter mais essa novidade ali, que é um pouco isso, né, Adeilson, todo esse trabalho muito dedicado, né, à literatura, a estar fazendo esse caminhar que você tem hoje, aí, de estar levando essa mensagem aos jovens, aos pais e professores desses jovens, né, Adeilson? Exatamente, exatamente. Mas tem, Damião, um outro aspecto também que eu não posso deixar de falar, que foi a formação na psicanálise que trouxe uma outra janela para mim, sabe? Então, hoje, quando eu contemplo os problemas espirituais, eu sei com muita clareza que ali também existem problemas emocionais. Essa linha tênue entre a emoção e a espiritualidade, ela se confunde. Não existe um território demarcado que você possa separar. Isso aqui é problema emocional, isso aqui é problema espiritual. Onde tem problema espiritual, tem problema emocional. Onde tem problema emocional, tem problema espiritual. Então, isso me levou a escrever algumas outras obras, não é? Voltadas para o Evangelho, mas, ao mesmo tempo, para essas questões emocionais. Eu havia lançado, né, há um tempo atrás, um dos livros que mais vende, né? Esse aqui é O Inimigo Íntimo. É um livro que eu falo sobre os inimigos íntimos, os monstrinhos que nós damos ração diariamente e que habitam o nosso coração e que se escondem dentro da nossa alma. Então é um livro muito procurado de temas emocionais e de angústias.
E eu lancei o ano passado, né, acho que foi o 97º, 98º, esse livro que eu considero um livro muito especial, que se chama Tenho Sede. Ele tem um subtítulo, Damião, que é O Evangelho como Terapia para a Cura da Ansiedade. Eu fui fazer um estudo acerca dos personagens do Evangelho para identificar se eles apresentavam a ansiedade como sede, como a sede que eu identifico nos seres humanos nos dias de hoje, seres humanos que têm sede. A ansiedade é o traço mais evidente dessa sede do espírito. O momento que a gente está vivendo de uma sociedade que busca aproveitar e gozar tudo aquilo que a vida oferece e que acaba se escravizando ao consumismo, materialismo, a todas as circunstâncias de quem está bebendo água salgada. E você sabe, meu amigo, quem bebe água salgada não sacia a sede. Então, quando eu fiz a leitura de personagens do Evangelho e decidi escrever esse livro, Tenho Sede, muito preocupado em falar, primeiro que essas duas palavrinhas aqui, tenho sede, né, foram ditas por Jesus nas agonias da crucificação. Tenho sede. Jesus pede água em dois momentos no Evangelho. O primeiro momento é à beira do poço de Jacó, quando ele pede para a mulher samaritana, mulher, dá-me de beber. E o segundo momento é nas agonias da crucificação. Então eu procurei identificar, por exemplo, a ansiedade de Bartimeu, cego de Jericó, a ansiedade de Maria de Magdala e a ansiedade até de Maria de Nazaré, quando ela foi informada de que as crianças, né, seriam mortas na manifestação da fúria de Herodes, quando soube que havia nascido um Messias informado pelos reis magos. Então é evidente que ela deve ter experimentado uma ansiedade muito grande, porque teve que fugir com o filho para o Egito para escapar da perseguição, né? Então a tensão era muito grande. O contexto civilizatório da época do Evangelho, há mais de 2000 anos, é diferente do contexto civilizatório de hoje. Mas enquanto seres humanos, Damião, nós temos aí um combo de emoções e de sentimentos. De maneira que a gente pode ter tristeza, mas não deve viver triste. Pode experimentar a raiva, mas não deve viver com raiva. A problemática hoje é que estão procurando patologizar os sentimentos humanos. O que é patologizar os sentimentos humanos? É tratar como doença a tristeza, é tratar como doença a melancolia, é tratar como doença a raiva. E são sentimentos e emoções humanas que nós experimentamos, porque faz parte da nossa saúde. É saudável experimentar esse universo emocional, mas não é saudável viver absolutamente triste, absolutamente melancólico ou encolerizado. E nesse livro, a gente fala sobre a ansiedade, que é essa sede para os dias de hoje, né? Usando o Evangelho como terapia, né? O Evangelho como terapia para a cura da ansiedade. É um livro que eu estou muito feliz de ter lançado, de ter feito parceria com a editora Didier, de Votuporanga, e ele tem ajudado muita gente. A alegria é muito grande. Estou feliz por isso. Foi o 101º, Damião. E esse livro nasceu de uma experiência de madrugada, quando eu fui fazer xixi, às 4 horas da manhã, e o meu celular ficava ligado, eu o mantinha ligado, por ter pacientes adolescentes com risco de suicídio, para que eles pudessem entrar em contato comigo. E eu fui ao banheiro e quando voltei para o quarto, o celular deu sinal de que havia chegado uma mensagem. E quando eu fui olhar, era a mensagem de uma companheira que eu não conhecia ela pessoalmente, nunca vi ela pessoalmente. Uma pessoa que entrava em contato comigo durante a pandemia me pedindo para fazer lives para Recife, lá para a instituição lá de Recife. Então, o meu contato com ela foi só esse. Ela me acompanhava pelas redes sociais e eu pude... fiquei assim impactado, porque a mensagem, a primeira frase é: eu preciso de você. E depois eu fui ler o restante da mensagem e dizia: eu fui diagnosticada com câncer e
estou vivendo um momento difícil. Então, antes de respondê-la, eu refleti um pouquinho e me dei conta de que ela estava vivendo uma tempestade na sua vida. E aí eu pensei nas minhas tempestades, nas tempestades de todos nós dentro desse universo planetário que é a Terra. Eu a acolhi, respondi a mensagem. Doravante, nós passamos a nos corresponder, né? Eu mandava mensagens para ela, de texto e de áudio, procurando acolhê-la naquela tempestade que ela vivia. E comecei a escrever esse livro que é Ouvindo Deus na Tempestade, que é o meu 101º livro. Então é um livro que fala das nossas tempestades, da minha, da sua, das tempestades de todos nós. Eu peguei personagens do Velho Testamento e do Novo Testamento que enfrentaram tempestades para poder passar pelo seu processo evolutivo. Então eu escrevi nesse livro que Deus fala conosco antes, durante e depois da tempestade. E não tinha como não pensar naquele instante delicado, Damião, em que os apóstolos estavam na embarcação e Jesus estava dormindo no fundo do barco. E o vento e as ondas levavam os apóstolos ao sofrimento e à certeza de que o barco iria sossobrar, iria virar. E aí eles, desesperados, o acordam. E Jesus levanta e acalma a tempestade, acalma o mar, acalma o vento. E eles se surpreendem, né? Quem é esse que até o vento o atende, né? Até o mar se acalma. E quando a gente está no meio da tempestade, a gente se comporta como os apóstolos. Nós temos pavor e medo da embarcação virar de vez. Então esse livro é um livro para acalmar o coração na tempestade, as pessoas que têm as suas lutas, as suas dificuldades, né? E que precisam, sem dúvida alguma, da presença de Jesus em suas almas. E ele está presente nessa perspectiva, na perspectiva de que se nós acalmarmos, não nos desesperarmos, porque quando a tempestade está muito intensa, a gente perde a lucidez, perde a capacidade de discernir, de ter clareza. Mas se a tempestade está intensa, a gente não pode enfrentá-la de peito aberto, nós precisamos de abrigo para aquele momento passar. A oração, não é? A leitura de palavras que amenizem a tempestade interior, sem dúvida alguma, são recursos especiais. E esse livro é um recurso para as pessoas que enfrentam as suas tempestades. Ouvindo Deus na tempestade, né, Adeilson? E você comentando, e quantos de nós, né, que não passamos por essas tempestades aí nessa existência, sim, e essa importância, né, do orai e vigiai nesses momentos, né, Adeilson? O quanto precisamos, né? E você que trabalhou aí até também como psicanalista, como é importante, né, de repente, do orar e vigiar e você pedir ajuda, né, Adeilson? É sempre necessário, ninguém faz nada sozinho, né? Jesus reuniu 12 discípulos para poder auxiliá-lo a trazer a mensagem que nós recebemos hoje e que norteia. Imaginemos um mundo sem o Evangelho para nós, né? Poderíamos até encontrar e cultivar outros deuses, mas o Evangelho é a mensagem de vida, né? A mensagem do caminho, da verdade e da vida, como Jesus é e que ele nos propõe. Então, não é fácil enfrentar tempestades, mas o Evangelho é uma boia salva-vida, é um guarda-chuva para a tempestade intensa. E aí, cabe a cada um de nós ter compreensão, discernimento e entendimento para saber que nós não caminhamos sozinhos, em momento algum. Ninguém se encontra à revelia do amor de Deus. Ninguém se encontra aqui na Terra num processo de orfandade. Todos temos amparo, todos temos ajuda, e nós precisamos ter essa clareza, que Deus nunca nos desamparou, nunca nos desampara em momento algum, e somos nós
que em algumas circunstâncias, por rebeldia, né, por inconformação, por não saber como orienta o Evangelho bem sofrer, né, e o bem sofrer não é você ser uma pessoa que, tá tudo bem, o mundo está caindo na minha cabeça, está tudo bem, não é isso. O bem sofrer é você receber aquele impacto da tempestade, mas se determinar, eu vou seguir em frente com todas as lutas, com tudo que me chega, ainda assim eu vou prosseguir, porque a vida me pede justamente isso, que eu tenha essa compreensão do entendimento de que eu preciso seguir adiante, porque eu não caminho sozinho no mundo. É lindo demais essa oportunidade, né, Adeilson? Porque a gente para e desafios eles surgem, né? Desafios a gente para e fala, e é aquilo, né? A gente tem que ter sempre essa esperança, né? E acreditar, né, com fé, que vamos vencer esses obstáculos que surgem na nossa existência, sempre, né, Adeilson? Sem dúvida. A gente não pode se entregar ao desespero. Mesmo porque, como diz o próprio Chico, né, muitas vezes, tudo passa, né? E vai passar. A vida ela é cíclica. E nós precisamos ter maturidade para lidar com os problemas, que na maioria das vezes somos nós que fomentamos, né? Nós que criamos por invigilância ou pela nossa ignorância perante a vida, acreditando infantilmente que a vida deve atender todos os nossos propósitos e os nossos interesses. E vale a pena a gente lembrar que, em se tratando de vida, nós não somos credores, nós somos devedores. E, na maioria das vezes, atenção nas coisas que nós não temos. Nos esquecemos das bênçãos que temos. E não precisa ir muito longe. Você contemplando o panorama da humanidade hoje, de guerras, de crimes, de hediondez e tudo mais, certamente nós vamos perceber que somos bem-aventurados. É preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração para sentir essa realidade das bênçãos de Deus permeando o nosso caminhar aqui na Terra. É bacana ter essa possibilidade com você, amigo ouvinte, telespectador, você que nos acompanha, dessa certeza, né, de que, olha, a tempestade passa, né? A tempestade passa. E aí também, né, Adeilson, depois quando a gente olha para trás e vê que a tempestade passou, a gente para pensar e perceber e falar, puxa vida, né? Que ingenuidade, ver se eu conseguir superar aquilo e superar essa tempestade existente ali, que é como você mesmo lembrou, o Chico já dizia, tudo passa. É aí o complicado para a gente, né? Os bons e os maus momentos, né, Adeilson? Exatamente. As coisas não se perpetuam, né? E a vida é cíclica. Sem essas refregas, sem esse atritar das nossas relações, das dificuldades de nós lidarmos com os desafios que nos chegam, nós não sairíamos do lugar. Então, eu não sei qual é a tempestade que toca teu coração agora, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha no Sensibilidade. Mas eu posso te dizer com segurança que se você está com dificuldade de tomar uma decisão, porque a emoção está aflorada, porque o discernimento está comprometido, é melhor não tomar decisão nenhuma. Esperar o concurso das horas para poder experimentar um outro momento, para sair da tempestade se perguntando qual é a mensagem que a tempestade está trazendo, que a dificuldade, que o problema está trazendo. E se indagar também. Eu sei que isso é muito difícil para muitas pessoas, mas se indagar. Qual a parte que me cabe no sofrimento que eu carrego? Isso é importante você ter clareza para discernir. Qual a parte que me cabe no que se abate agora sobre a minha vida? Isso chama-se maturidade. Maturidade e entender que é preciso deixar de atender o mundo, de dizer sim para o mundo e não para o seu coração. Quando nós buscamos os modelos do mundo, a chance de nós nos iludirmos e nos afastarmos de nós mesmos, da nossa essência,
daquilo que a gente deve ser fiel aos nossos princípios, nós nos tornamos absolutamente vulneráveis e é preciso sair desse estado de letargia, de acreditar que o mundo tem todas as respostas. As respostas estão no seu coração, porque é dentro do seu coração, como diz a Alta de Toda, volta ao teu templo interior, né? A mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e conformado. É preciso ter essa clareza. Olha aí, conversamos com Adeilson Sales no programa Sensibilidade de hoje. Adeilson, obrigado, gratidão, Obrigado, gratidão. Alguma mensagem? Obrigado, Adeilson. Olha, que bom, conseguimos aí estar juntos aqui. Obrigado, Adeilson. Finalmente. Obrigado, eu. Olha aí, Adeilson Sales conversou com a gente aqui no programa Sensibilidade. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.